A paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a se inscrever neste canal, curta esses vídeos e compartilhe essas mensagens. Ajuda esse canal a crescer para a glória de Deus. Eu quero falar com você hoje a respeito do desânimo. Sim, estamos vivendo dias difíceis, tribulados, atribuladíssimos, e muitas pessoas têm desfalecido, têm se entristecido, têm desanimado. E o que é o desânimo? O desânimo é aquela falta de coragem, um abatimento, é um desânimo, uma ausência de entusiasmo, uma diminuição, uma perca de estímulo. E muitos se encontram desse jeito e ficamos desanimados e tristes, porque geralmente os problemas que nos cercam se apresentam grandes e nós achamos que eles não têm solução. Perdemos a fé, queremos entrar num quarto, se trancar num quarto, não temos mais forças para prosseguir. Eu quero dizer a você que se encontra deste jeito, desanimado, prostrado, triste, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero ler com você em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 8 apenas, nos diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele cita aqui quão terrível foi aquela tribulação que veio sobre ele, sobre os seus na Ásia. E ele diz que era uma tribulação tão grande que eles achavam que não a poderiam suportar. E quanto de nós estamos nessa situação, né? Desanimados, prostrados, desesperançosos. E a gente lembra da situação de Elias. Quero ler com vocês em 1 Reis, capítulo 19. Elias, um grande homem de Deus, o Espírito Santo estava com ele, um profeta que venceu a vários profetas de Baal. Agora se encontra num estado de tristeza, de depressão, a ponto de pedir a Deus a morte. 1 Reis 19, versículos 3 e 4 nos diz: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porque nós, muitas das vezes, quando olhamos para os homens e mulheres da Bíblia, esquecemos que eles são iguais a nós. Eles eram seres humanos como nós somos. E todos nós estamos sujeitos a entristecer, a desanimar, a chorar, a querer parar, desistir da caminhada. Mas não desista, Deus é contigo. O Senhor que ajudou Elias a sair daquele estado de depressão. E quantos outros homens da Bíblia, homens de Deus, homens de fé, cercados pelas circunstâncias contrárias, desanimaram, entristeceram. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. O nosso irmão Moisés, né? Moisés ali dentro daquele povo de Israel, todos reclamando. Ele se viu ali num estado de desânimo. O inimigo, ele sempre quer nos paralisar de alguma forma, nos trazendo desânimo. Eu quero ler também em Jeremias 15, 18. O profeta Jeremias, homem de Deus, profeta do Senhor, nos diz assim: porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa, como águas inconstantes? Jeremias, ele passou por estado de tristeza, de dor. Em Lamentações a gente vê o quanto aquele profeta ele sofreu, ele chorou. E aqui ele está dizendo
dizendo para Deus que a dor dele era contínua, né? A ferida dele doía. E quantos se encontram nessa situação? Perdeu o emprego, parentes doentes, ou até mesmo você doente. E tudo isso tem lhe acumulado uma carga, uma dor, uma aflição. Mas precisamos olhar não para as circunstâncias que nos cercam, mas sim para Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o qual nós confiamos as nossas vidas a Ele. Não podemos esquecer, irmãos, que Deus continua no controle. Não desanime, levante-se, tome uma atitude de fé, busque ao Senhor. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não permita que o inimigo das nossas almas te desanime, te esfrie, te tire da presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Ficamos desanimados e tristes porque os problemas que nos cercam muitas das vezes se apresentam muito maiores do que nós podemos ou pensamos em solucionar. Mas não venhamos esquecer que o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema. Seu problema é falta de emprego, existe um Deus que abre porta onde não há parede. Seu problema é uma enfermidade, o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, aquele Deus que cura, que opera milagres em nossas vidas. É problema no casamento, é problema com filho, entregue ao Senhor, confia nele, Ele pode resolver toda e qualquer tribulação, todo e qualquer problema. O Senhor ainda é Deus, Deus poderoso, Deus fiel, que fala e cumpre com a sua palavra. Nós não podemos ficar sem forças para prosseguir, precisamos nos alimentar. E lá em 1 Reis, como nós lemos, depois que Elias relata ali o seu problema, o seu desânimo, a sua falta de vontade de viver, o Senhor diz, e olhou, né? Versículo 6, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido. Versículo 5, voltando. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho, louvado seja Deus. Elias foi alimentado com a comida celestial, que lhe deu forças para ele prosseguir. E você, tem alimentado a sua vida espiritualmente? Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, busque ajuda do alto, peça ajuda a um irmão, a um amigo. Não fique depressivo, não fique triste, não fique desanimado, pois o Senhor é contigo. Levante a sua cabeça, prossiga na sua caminhada, porque Deus é fiel. Moisés, ele se entristeceu diante daquele povo rebelde, ficou desanimado. E a gente vê em Números 11, 14 e 15. Números 11, versículos 14 e 15, nos diz assim, veja que Moisés relatou ao próprio Deus. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés, um homem chamado por Deus, líder daquele povo de Israel, Deus era com ele em todo o tempo, mas ele desejou morrer também diante dos inúmeros problemas, do desânimo que o cercou, né? Vendo aquele povo sempre rebelde, sempre murmurando, e ele disse a Deus que aquilo era muito pesado para ele. E quantos de nós estamos carregando um fardo tão pesado? Mas em Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entregue o seu fardo pesado para Jesus. Ele pode te ajudar. Ele pode te tirar desse estado de tristeza, de desânimo. Levante a sua cabeça, porque Deus conta com você, meu irmão. E o que falar de Jó, em todo o seu sofrimento?
Irmão, Jó desanimou também. Jó, com certeza, como ele narra em capítulo 3, versículo 26 do livro dele, ele fala, né, sua situação de aflição, de angústia, de desânimo. Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 4, versículo 3, também ele expressa a sua situação de tristeza, de angústia, de depressão. E muitos deles desejaram a morte. Que Deus possa nos ajudar a prosseguirmos firmes e constantes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nenhuma barreira é maior do que o nosso Deus. Nenhuma luta é maior do que o nosso Deus. Não tem nada que Deus não possa realizar em nossas vidas. Segure nas mãos deles. Come, levante e ande, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada ouvinte, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Pai, dê força ao cansado, dê alegria ao triste, levanta o que está caído, fortalece o fraco, segura na mão dele, Senhor, abre porta de emprego, vem suprir suas necessidades, vem repreender essa angústia, essa tristeza, essa dor que tem machucado o seu coração. Ó Deus, que esse irmão, que essa irmã possa permanecer firme, olhando para Jesus. Ó Deus, que ele venha voltar a ter alegria para viver. Que todo espírito de desejo de morte seja repreendido em nome de Jesus. Renove as suas forças, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.